faixa lá que você falou. Mas por essa faixa eu não entrego não. Eu entrego sempre pela faixa do energético, vai pegar o... Tá, não tem problema. Fica tranquilo. O interesse nosso é a gente limpa lá, que nós temos uma coisa para pegar, a gente nem fala. No final que a gente fala. E a gente não... Bom, pessoal, boa noite a todos. A gente está aqui reunido na Associação dos Amigos do Parque da Luz em Florianópolis e estamos aqui no jardim da Casa Bege, a casa que é sede da Floran e também sede da associação. Eu agradeço muito a presença de todos aqui, em nome da associação, do nosso presidente que está presente também, do vice-presidente, Sr. Carlos Stadler, presidente, vice-presidente Rodrigo Rio. E é isso que a gente gostaria que acontecesse. Uma reunião de pessoas da comunidade em torno de um assunto importante, que é um tema fundamental na saúde geral das pessoas, que é a água. Então acho que nós vamos fazer um exercício aqui mais de interpretação do que a água pode se tornar na nossa vida enquanto um bem diário que a gente consome e às vezes consome sem um certo discernimento do que é importante, afinal de contas, a água trazer para o nosso benefício. E vocês vão ver na pessoa do Márcio e do Agostinho, dois estudiosos do assunto, né? Pessoas que vieram me esclarecendo coisas que eu desconhecia, né? E disse para o Márcio pessoalmente: Márcio, nós vamos passar para as pessoas aquilo que eu particularmente vi como um benefício. Então eu quero para os meus amigos, quero para os meus vizinhos, quero para todos nós aquilo de benefício que o Márcio esclareceu, aconteceu comigo. Depois a gente conta algumas histórias, o Márcio tem N histórias para contar, mas a gente vai focar então no didatismo deles, que organizaram uma excelente palestra com um conteúdo maravilhoso. Vocês tenham a bondade, podem iniciar, ok? E sucesso aí. Obrigado. Deixa só, eu quero... nós trabalhamos junto, eu e o Agostinho, e já trabalhamos há bastante tempo juntos. E quando nós, em pouco tempo, nós despertamos por esse assunto da água. Agostinho, ele tem um coração muito maior que ele. E assim, a intenção nossa, desde o início, é tentar ajudar as pessoas. Não tem objetivo de lucro, nada disso. E não estamos aqui por empresa nenhuma, porque a gente vai apresentar alguma coisa de alguma empresa aí, mas o nosso objetivo não é criticar a água ou elogiar outra água, não. Nosso objetivo é só a gente demonstrar o que nós podemos melhorar na nossa vida. Água, propriedades físico-químicas e potencialidades curativas. Se baseia tudo na união do hidrogênio com o oxigênio. Quero controle. A Portaria do Ministério da Saúde, 518, 25 de março de 2004, recomenda-se que no sistema de distribuição o pH da água seja mantido na faixa de 6 a 9,5. Isso aí é portaria, tá? Existe uma norma que determina que a nossa água de consumo esteja em 6 a 9,5. Nós estamos frisando isso aí, porque a água que nós trouxemos, ela tem um pH de 5,05, quer dizer, já está fora da norma. Né? Já está fora da norma. Da portaria. Cristalografia. O conceito de estrutura cristalina está relacionado à organização dos átomos de forma geométrica. Isso aqui, nós vamos mostrar um filme que foca bastante essa estrutura cristalina aí, mas lá pro final nós vamos passar um filme que vocês vão lembrar desse detalhe aqui. O ano de 2014 foi instituído como o Ano Internacional da Cristalografia pela ONU para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, devido a um grande número de descobertas científicas, sendo 29 delas merecedoras do Prêmio Nobel. Quer dizer, 29 descobertas científicas que são merecedoras do Prêmio Nobel se falavam a respeito de cristolografia.
Por isso que em 2014 instaurou-se aí pela Unesco o ano da cristalografia. Campo magnético terrestre. Assemelha-se a um dipolo magnético, com seus polos próximos aos polos geográficos. Ficou um pouquinho fora aí. Geográficos da Terra. Uma linha imaginária traçada entre os polos sul e norte, magnéticos, apresenta uma inclinação de aproximadamente 11,3 graus relativa ao eixo de rotação da Terra. O campo magnético terrestre se estende por várias dezenas de milhares de quilômetros no espaço. Ele é chamado de magnetosfera da Terra. Esse detalhe aqui do campo magnético é um tema muito grande e a gente trouxe só essa pequena apresentação porque a água também é dipolo. Então ela assemelha muito ao campo magnético da Terra, que tem muita influência na água, que vocês vão ver mais lá para frente também num filme que nós vamos passar. Características da água no mundo. 4 milhões de pessoas morrem por ano de doenças de veiculação hídrica. 6 mil crianças devido à água contaminada. É um absurdo, né? 50% da população mundial tem problemas de acesso à água potável. Também é outro disparate terrível. Mundialmente, segundo hidrólogos e demógrafos, o consumo humano da água doce duplica a cada 25 anos. 1,4 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso regular à água potável. Então isso aqui realmente, tudo que está falando aqui, são situações atuais, situações precárias que o globo terrestre vive. Aqui nós podemos ter como base 97% da água salgada no mundo, né, no globo terrestre, né, é salgada. 2,3% são as águas contidas em geleiras. 0,7%, esse pedacinho aqui, água doce em lagos e rios. Só 0,08% é próprio de consumo. Então nós temos que cuidar bastante da nossa água, do nosso sistema aí. Podemos ficar sem ele, né? Esse slide aqui, nós procuramos fazer um resumo, uma criancinha bebendo água de coco, né? Tranquila, na praia, né? É assim que nós todos deveríamos ficar no nosso lazer, né? Nossos filhos, né? Nossa família, né? Aqui é uma criança bebendo água da mangueira, água da concessionária, né? Aqui é a falta de água, a escassez de água, né? A criança colhendo o que pode, o que resta para ela, né? Aqui parece que é uma água de um bebedouro, né? Aqui é de uma garrafa, não tem identificação nenhuma, né? Possivelmente vai ali e pega na torneira, né? E aqui são alguns filtros, né? Nós temos o mais comum, que muitas vezes as pessoas trocam os internos, né? O Márcio vai comentar depois, mais para frente, né? Esse é o de barro, né? O mais antigo, e esse aqui são já industriais, né? Já tem algumas modificações internas. Nós vamos falar também mais para frente sobre esses filtros. Agora, as características que a água deve possuir, né? Então ela tem que ser insípida, ou seja, sem gosto, é uma característica. Ela tem que ser inodoro, sem cheiro, são as características gerais de uma água, e tem que ser incolor. A segunda característica é a pureza, ela tem que ser pura. Pura no que a gente diz não é H2O não, pura é de estar com os sais, de estar, sem estar contaminada com os metais tóxicos, né, com o amianto, o resíduo químico, o cloro, esse triolametanos, né, Agostinho? Esse Agostinho pode falar mais sobre ele. Mas vamos assim, o cloro, né? O que o cloro é? Qual que é a função do cloro? O cloro é uma benção para matar os germes. Agora, o que nós somos? Né? Então, assim, ó, o que eu e o Agostinho a gente tem visto é que eu tomava dessa água do bebedouro direto, e essa água ela é extremamente cheia de cloro. Agora o cloro, na tabela periódica, a gente vai ver mais à frente, olha, o Agostinho até colocou ali, o cloro ele é o elemento mais, um dos elementos mais, ele é o segundo elemento mais eletronegativo que nós temos na tabela periódica. A gente vai mostrar na tabela periódica, a gente vai ver isso aí. E ele causa
diversos efeitos colaterais no campo. Inclusive ele cria esse THM aí, que desencadeia a produção de radicais livres no nosso organismo, que é altamente cancerígeno e causa danos celulares, doenças cardíacas. E o cloro, o que acontece? Quando a gente toma banho, e aquele vapor que fica ali, ele tem o cloro ali. O cloro não evapora, o cloro fica ali. Então quando a gente está tomando banho, a gente está aspirando aquele cloro. Agora, o cloro, ele está na tabela periódica, ele é o segundo elemento mais eletronegativo. O elemento mais eletronegativo que o cloro é o flúor, que é um veneno. Outro veneno que... O flúor, os países do primeiro, os países como, os países que o doutor estava comentando ontem, segunda, né? Estava comentando que aqueles países que já não tem incidência mais de cárie, que já saiu fora. Os Estados Unidos não usa mais. É Dinamarca, não é isso? É Dinamarca. Então assim, ó, dizem, eu não sei, não quero criticar o flúor, não é meu objetivo, não é esse, mas dizem que o flúor, as indústrias não têm onde jogar fora, então vende para os estados, para jogar na água, para tratar na água. Não tenho base para criticar, para falar, mas o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo que existe e ele é acumulativo. Então a doença dos ossos, ele nos trouxe ele estava com você, ele nos trouxe uma informação muito interessante, que ele falou assim que Hitler, ele usou o flúor para danificar a mente das pessoas na Segunda Guerra Mundial. Isso que ele fez. O flúor lá, ele é o elemento mais eletronegativo, o mais reativo dos metais, é acumulativo no organismo, pode até causar danos ossos sérios. Durante a pesquisa de 1990, conduzida por aquele textólogo lá, texologista, né? Ele provou que ele diminui, ele faz a diminuição do QI. Então, nos Estados Unidos e Europa já não usa mais o flúor. Podemos passar para frente? Na tabela periódica, tá vendo ali? Eu te mostro ali o flúor. Tá vendo ali? Ó, ali tá assim, eletronegatividade. O flúor, tá vendo que ele tá mais alto ali. É o elemento mais eletronegativo. Depois vem o cloro, tá vendo ali, ó? O cloro. Nós sabemos que os elementos, todos esses elementos, todos eles querem ficar numa situação estável. Todos eles têm inveja, têm ciúme dos gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres não reagem com ninguém. Então todos eles querem ficar numa estrutura estável. Então, claro, se nós tomamos... eles dizem que o cloreto sódico, que é o sal de cozinha, é um veneno. Claro que é veneno. É veneno por causa do cloro. Por causa do cloro. É cloreto de sódio. Então, o cloro, veja, o cloro... aonde que a gente usa o cloro? Para limpar, né, para matar germes, para isso, para aquilo. E o cloro, ele mata os germes mesmo. Só que quando nós não temos aquele carvão, um carvão ativado, simples carvão ativado, que qualquer loja de construção aí compra, se é um carvão a 60 reais, a 50 reais, compra-se um carvão ativado aí para colocar na torneira, que eu acho que todos nós deveríamos ter, para tirar esse cloro, porque esse cloro é um veneno. E aí nós vamos começar a melhorar a nossa água, eliminando o cloro, por enquanto, né? Então nós estamos eliminando o cloro. E na tabela ali vê claramente isso ali, ó, o cloro, o oxigênio em excesso, nós vamos conversar mais para frente. O oxigênio é bênção, o oxigênio é o que nós respiramos. Mas o oxigênio em excesso no nosso organismo, ele traz um radical livre também. Porque quando a gente corta uma maçã, coloca a maçã ali durante um determinado tempo, aquela maçã vai escurecer. O que está ativando ali? É a oxidação. Quando a gente pega um pedaço de ferro e joga na natureza, a natureza vai sumir com aquele ferro. Ele vai levar o ferro embora na forma de FeO e vai embora, na forma de óxido e vai embora. O cloro tem um papel muito importante na distribuição da água. Sem o cloro, nós teríamos um excesso de bactérias dentro da nossa residência. E qual que são os limites aceitáveis pela portaria 518? É 0,2 a 2 ppm. Esse é o limite. Então, e além do limite, a portaria também solicita que o pH seja em torno de 6 mínimo, né, até 9,5. Normalmente, pelo que a gente tem medido aí, dá 6,1, 6. A água em Santa Catarina ela está dentro dos limites, em torno de 6,1. Então, a prefeitura obedece esse dado.
Agora, quando nós recebemos essa água cheia de cloro, aí que nós temos que fazer a nossa parte, o tratamento. Porque se a gente não trata, quando nós vamos escovar os dentes, absorvemos muito espontaneamente, nós vamos fazer alguns testes ali, vocês vão ver a quantidade de cloro que as pessoas absorvem sem perceber, principalmente as crianças. Ela deve ser eletricamente condutora. O que é isso? Né? Nossos neurônios se comunicam através de impulso elétrico. E a água destilada é água que não tem sais, é H2O, é aquela água que cai de chuva, é a água que não tem sais, porque essa água que cai de chuva, ela vai para a terra, tira os sais da terra e vai para o rio, vai para o mar, e ela vai cheia, vai com sais. Mas esta água destilada, ela não tem sais, então ela não é condutora. Essa eletricamente condutora, o que vai dar característica nela de ela ser condutora ou não, é a quantidade de sais minerais que tem nela dissolvido. E a gente vai fazer esse teste, nós vamos ver também. E isso aí, existe na net aí a vontade, que chama a água milagrosa. Por que é a água milagrosa? Porque ela realmente acontece os milagres com ela. Porque quando eles misturam o bicarbonato de sódio, quando eles misturam o cloreto de magnésio e quando eles misturam o sal do Himalaia, que é um sal que tem mais de 80 minerais nele. E não esse sal de cozinha, o nosso sal de cozinha, que a gente usa, aquele sal refinado, ele é um sal bonito. Por quê? Porque o produtor quer que ele seja apresentado. Porque imagina com aquele sal, com o cloreto de magnésio ali dentro. Qual que é a função do cloreto de magnésio normal? É o seguinte, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando a gente está com nossos armários, às vezes, cheio de mofo, costuma-se nós colocarmos sal marinho ali dentro, numa tigela ali dentro, e dali algum tempo, alguém já fez a experiência, dali algum tempo ele enche de água. Por que ele enche de água? Porque o cloreto de magnésio, ele puxa a água do ambiente. Ele é higroscópico, ele traz a água para dentro do copo. Então, as indústrias não deixam o magnésio ali no sol, porque senão ninguém conseguia temperar a salada. Porque ele vira aquela pedra de água e não conseguia. Então o que eles fazem? Eles tiram o sal, mas eles tiram o magnésio. Mas eles não tiram só o magnésio, eles tiram todos os sais. Aí fica lá só o cloreto de sódio. Aí não dá. Cloreto de sódio, olha aí o cloro de novo. A concessionária já coloca o cloro, porque tem que colocar para matar os germes, que é norma, e ainda por cima vem o sal de cozinha, mais ainda para nos atrapalhar. Então o que acontece? O sal, esse sal, ele é condutor. Se nós colocarmos sal de cozinha dentro d'água, ele vai conduzir bem, mas não é bom. Agora tem o sal do Himalaia, que é um sal que contém outros minerais que dissolvidos eles fazem a condução da corrente elétrica na água. A gente vai ver isso aí. Olha os sais minerais. O magnésio. O magnésio, ele atua na geração de energia. A sua deficiência causa tremores, espasmo muscular, anorexia, náusea e vômito. Eu até trouxe na farmácia, olha só, o magnésio. As indústrias não podem registrar. Tem vários remédios, não tem você compra em casas de produtos naturais e farmácia você compra o magnésio. Mas você pode ver que ele não tem lá aquela determinação de quantidade disso. Porque ninguém pode registrar o magnésio. Porque o magnésio é da natureza. Existe um magnésio PA, que é um saquinho, que vem um saquinho justamente para derramar acho que 1 litro de água para fazer. E ele custa R$4, 4 e pouquinho. Mas aí vem a indústria malvada e colocou ele dentro, o mesmo magnésio, colocou ele dentro de umas cápsulas e vende aí por R$22, R$23. O magnésio é provado que o magnésio ele cura não sei quantas enfermidades, não sei se é 300, 350, mas é provado isso. Que o magnésio é uma bênção na vida de qualquer um. Agora, por que os médicos não falam isso pra gente? E é natural, não tem. A única contraindicação, me parece, é quando alguém tem pedra no rim, e mesmo assim, se a pedra no rim for formada por determinados componentes. Mas ele é um grande aliado na nossa saúde. E a água dos milagres lá que eles falam, tem que colocar o cloreto de magnésio. O potássio ajuda na atividade neuromuscular e ajuda na manutenção do equilíbrio hídrico. Sua deficiência está associada à hipertensão e a outros problemas cardíacos. O sódio, olha o sódio. O sódio, ele na condição normal, ele sem estar em excesso,
ele atua nos impulsos nervosos, ajuda a controlar a contração muscular, tem um papel importante na manutenção de pressão arterial, e o excesso desse mineral está associado sim a mortes por infarto e AVC. A outra característica que tem que haver é que a água tem que ser leve, ela tem que ter uma baixa tensão superficial. Ali, para nós termos, tá vendo aquele mosquito ali, ó? A água ela está com a tensão superficial tão alta que o mosquito está pousando ali e não afunda. E há vários nutrólogos que dizem que tem pessoas desnutridas tomando água. Por quê? Porque essa água não faz o efeito. Pessoas desnutridas tomando água, por quê? Porque essa água está com uma alta tensão superficial. E aí, o que é quando é essa alta tensão superficial? É quando as moléculas estão muito juntas e não faz o papel que tem que fazer. A água não é eficiente. Fica naquele estágio que está ali, ó. Olha lá. Quanto maior a tensão superficial da água, maior será a dificuldade que ela terá de fluir. Há situações de desidratação devido a esse alto valor. A água com baixa tensão superficial torna-se mais leve e pode hidratar até 6 vezes mais do que uma água normal. Aqui está outra condição importante, é o pH da água. O pH. Nós sabemos que assim, os óxidos são constituídos de 2 elementos, um deles é oxigênio, o outro é outro elemento. O ácido, a gente sabe que todo ácido é que ele começa com hidrogênio. Então ácido sulfúrico, ácido sulfúrico, não sei o que, tudo começa com água. Os sais é uma mistura, né? De sal mais água, dá ácido mais base, dá sal e água. Agora, na condição de... Aí é água, aí a gente pergunta assim, o que a água é? A água é ácida ou a água é base? O que define isso de água ser ácida ou a água ser básica é justamente o poder de hidrolização. É o pH dela. É o pH que vai definir se aquela água é ácida ou se aquela água é básica. Vamos supor, ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é ácido sulfúrico. Né? H2SO4. Ácido bromídico é ácido bromídico. A água é o quê? Ela vai ser ácida quando o pH dela estiver abaixo de 7. O pH dela abaixo de 7, ela é ácida. Quando o pH dela está acima de 7, ela passa a ser básica ou alcalina. O interessante aqui é que quando a criança nasce, quando nós nascemos alcalino. E à medida que a gente vai envelhecendo, vai se tornando, nosso corpo vai se acidificando. Então se aquela pessoa quer manter jovem, se ela quer manter saudável, saúde, se ela quer ter vida com abundância, vida com alegria, tem que botá-la, nós temos que entender que nós temos que procurar sermos o mais básico possível. A nossa água tem que ser alcalina, ela deve ser alcalina. Por quê? Porque o pH do nosso sangue, nós vamos ver lá na frente, o pH do nosso sangue está na faixa de 7,35 a 7,45. Então quando ele cai disso, há um esforço enorme do corpo para buscar os minerais, para buscar os minerais, para balancear isso. Ele vai buscar quem? Ele vai buscar o cálcio ou vai buscar o magnésio. Aí ele vai buscar o magnésio aonde? Na água? Se a água nossa se a nossa água está com alta tensão superficial, cheia de cluster, clusters são aquelas macromoléculas que fazem com que uma molécula de água fica junto com outra e cria-se aquele bloco de moléculas e aprisiona os sais ali. Então a água, o nosso corpo vai buscar os minerais, vai buscar o cálcio ou o magnésio para o hidróxido, cálcio ou hidróxido de magnésio, para balancear, para jogar o nosso corpo alcalino de novo, não acha? Ele vai buscar no nosso músculo, não acha? Ele vai buscar onde? Ele vai buscar onde nós temos maior reserva de cálcio, que é nos ossos. Daí esse monte de enfermidade em relação com ossos, osteoporose, não sei o quê. Tudo a ver por causa do quê? Por causa do balanceamento que o sangue ele sentiu. Nós temos sentido, aí manda lá para o sistema linfático, ó. Arruma cálcio para mim, arruma hidróxido de cálcio, ou hidróxido de potássio, ou hidróxido de qualquer coisa, porque eu preciso de voltar normal. E aí existe aquela luta interna, e aí é que as doenças começam a se instalar. Por quê? Porque o nosso corpo está ácido e deveria estar básico. Doença não se instala em ambiente alcalino.
qual que é o doutor? Nós vamos ver aí na frente, né, Agostinho? Então assim, ó, à medida que ali nós temos uma tabela, tem aquele ORP, que é potencial de oxirredução, tá? Então quando o potencial de oxirredução tá positivo, nós estamos num ambiente ácido, um ambiente desfavorável à nossa saúde. Quando nós estamos com o potencial oxirredução negativo, nós estamos num ambiente favorável, um ambiente que não aceita doença, um ambiente que nos dá energia, que nos dá alegria. Neste ambiente, esse ambiente é alcalino. Nós vamos estar forçando o nosso corpo a ficar como o jovem é. Ó, tá vendo? Quanto mais próximo quanto mais azul ali, melhor é para a nossa saúde. Ali nós temos uma ideia mais ou menos de alimentos que são ácidos e que são básicos. Agora, nós temos um alimento bacana aí que é o limão. O limão, ele é ácido, mas ele tem uma característica muito interessante, que quando ele entra para o nosso corpo, ele alcaliniza. Isso aí acontece, é mais ou menos assim, ó, nós tomamos uma água, a gente vai falar mais na frente, que sofreu o efeito campo magnético. A gente vai ver isso lá na frente, aí a gente volta nesse assunto. Olha lá, o valor normal do pH de sangue deve ser 7,34 a 7,45. Abaixo desse valor, o sangue torna-se ácido. Então o Dr. Otto Warburg, aí, o médico ganhador de 2 prêmios Nobel, ele demonstrou que o câncer ele é anaeróbico, ou seja, que só desenvolve na ausência de oxigênio. Tem dificuldades em se desenvolver em ambiente com pH alcalino, repleto de oxigênio. Explica que a carência de oxigênio impossibilita a criação de células saudáveis. Ou seja, esse doutor, ele provou, ele ganhou o prêmio Nobel por isso, porque ele provou que o ambiente ácido é um ambiente que favorece o câncer. E eu tenho uma experiência linda nisso aí, tá? Com uma senhora que da lá de Leões, uma senhora lá, uma auxiliar, que tem metástase, e ela começou a tomar dessa água, a gente vai comentar, e uma semana só depois ela fez os exames, ela estava para fazer exame, fez os exames, e o médico olhou, o médico lá do CEPOM, CEPOM, ele olhou e assim, ele assustou, assim, ele gostou, né? Ela disse que ele com a melhora dela. E eu fiquei assim, mais empolgado aí. Nós já estávamos empolgados. Aí nós ficamos mais empolgados aí. E nós estamos assim, nos empolgando muito com melhorias que nós temos visto. Como uma senhora que ia amputar a perna lá em Águas Mornas. Eu levei para ela o magnetizador, ela colocou lá na água dela. Uma semana depois ela começou a melhorar, e a ferida dela já está fechando. Uma ferida que tinha mais de não sei quantos anos, aquela ferida lá, sempre me incomodava aquilo ali. E eu levei para ela o aparelho lá, eu levei meu bolso, levei lá para ela e ela tá. Isso é isso. Então essas coisas assim é que tem motivado nós fazemos esse tipo de reunião, tá? Porque nós sabemos que o interesse nosso é que a partir de hoje nós viemos assim a preocupar com esse tipo de coisa e a questionar isso, e a perguntar isso. Nós estamos abertos. Nós vamos deixar aí, o Dr. Humberto tem nosso contato, qualquer coisa que quiser mais, nós estamos disponíveis, tá? Então esse médico, ele provou isso. Ó, a água ela deve ser antioxidante, né? Oxidante é quando oxida, o pedaço de ferro que a gente joga lá na natureza e ele vai embora, aquele pedaço de laranja que cortou e ficou lá fora da geladeira, ela vai escurecer, aquela maçã ou aquele abacate, é a oxidação. Então a água deve ser antioxidante, ela deve ser redutora, ou seja, ela deve estar do lado de lá, na coluna de pH, ela deve estar lá acima do 7. Quando o valor do redox é positivo, a gente viu isso lá, lembra do ORP? Quando era positivo estava do lado de cá e quando era negativo estava de lá. Quando o valor é positivo, o ambiente é oxidante, não é bom. E quando o valor do redox é negativo, o ambiente é antioxidante. Agora, no ambiente oxidante, olha lá, a proliferação dos radicais livres,
são condições ideais para a doença se instalar e o envelhecimento precoce. E no antioxidante ou redutora, ele previne contra o câncer, doenças cardíacas, ele reduz os danos do ambiente oxidante e melhora o nosso raciocínio. Aqui a gente colocou isso aqui só para a gente nós comentarmos de novo aquela escala. Quando a gente fala que a água é ácida, exemplo, o refrigerante, a gente vai ver aí. O Chico vai fazer um teste muito interessante que ele vai pingar uma gota de refrigerante num ambiente alcalino, ele vai acidificar tudo. É interessante. Por quê? Porque ali, tá vendo ali 2,5? A escala do pH ali, ela não é escala linear. Ou seja, ela é uma escala logarítmica. Então, assim, de 2,5 para 3,5 são 10 vezes. Mas de 3,5 para 4,5 são 100 vezes. De 4,5 para 5,5 são 1000 vezes. De 5,5 para 6,5 são 10.000 vezes. E assim por diante. Porque a escala não é linear, ela é logarítmica. Então, o refrigerante que está ali no 2,5, olha o mal que ele faz com o corpo humano, né? E ali nós colocamos aquela escala de oxidação, lembra lá? O valor positivo e o valor negativo. Aqui, ó, nós estamos ali, ó, a alcalinidade versus acidez. Ali do lado de cá nós temos ali não sei se é maçã verde. Maçã verde. Nós temos ali a alcalinidade mostrando a antioxidação, ela hidrata, ela te dá energia, ela rejuvenesce, né? E esse é o ambiente alcalino. E o acidez está do lado de lá, que é essa água que muitos de nós tomamos aí, que é uma água ácida, ela traz acidez, oxidação, desidratação, fadiga, envelhecimento, um ORP oxidante. O interessante é que muitos nutrólogos dizem o seguinte, que nosso corpo é como se nós fôssemos um aquário. E a nossa célula é como se fosse peixe. Então não adianta ser tratado do peixe, sendo que o aquário está todo contaminado. Então o que acontece? Nós temos que tomarmos água e forçar mesmo. Eu mesmo tive que forçar, porque eu fiz cirurgia na pedra no rim, nunca mais quero fazer. E o médico me falou assim, ó, você tem que tomar água e a água tem que sair clara. Só que ele não sabe. Na verdade eu tenho que tomar água, não preciso tomar água até morrer, mas eu preciso tomar água que a água seja alcalina. E a quantidade certa, né? 2 litros aí, 2 litros e pouquinho por dia. Tomar, forçar a tomar. Porque quando a gente fala assim, as pessoas falam, toma 2 litros. Não é pegar 2 litros de água e tomar, não é isso. Porque o arroz, na própria feijão tem água. Mas tomar pelo menos, sei lá, uma garrafa de água de manhã, sei lá, 1,5 litro, tem que tomar. Essa água nós temos que tomar. E de preferência uma água alcalina. Além de ser alcalino, tem que ter as propriedades. Tem que ter nós vamos, porque nós somos, essa água que o Agostinho está lembrando certo, essa água ela não pode ser só alcalina. A alcalina é ótimo, mas ela também tem que ter aqueles sais que a gente comentou lá, porque o sais é que faz a condução da eletricidade do nosso corpo. Ele que dá, olha, aquela slide que a gente colocou daquela pessoa de idade, que vai se acidificando. Eu tenho certeza que muitos de nós já observou naquelas pessoas de mais de idade, que ele está com bastante ácido ali. E eles perdem, já viu como é que se eles vão perdendo, eles vão ficando mais, eu não quero dizer assim lerdo, não quero dizer essa palavra, mas eles vão ficando assim com dificuldade de ter reflexo mais rápido, vão ficar justamente por causa da acidificação. Agora, se aquela pessoa cuida da saúde e preocupa em tomar água certa, e preocupa em minerais e tem preocupação com a saúde dele, ele vai estar sempre antenado. O nosso ex-presidente, né? Ele tem 74 anos, mas ele viaja para tudo quanto é lado, ele vai para tudo quanto é lado, ele é ativo, entendeu? É o Nelson, né? Nelson Chiliz. Ele carrega caixa nas costas, assim a gente vê, cara. É muito, muito legal. E agora o que ele faz? Vai perguntar o que ele faz lá. Sabe o que ele faz? Ele toma, sem conhecer. Eu ainda nós vamos conversar sobre isso ainda. Ele faz lá, ele toma uma colherzinha, coloca uma colherzinha de bicarbonato de sódio, todo dia de manhã, ele toma lá bem pequenininho, ele coloca na água e toma o limão, ele corta o limão e espreme lá e toma limão com água e com bicarbonato. Agora o que ele está fazendo? Eu pergunto, qual o mistério que ele está usando para ele ter uma saúde daqui igual touro?
Ele já passou por. Ele já teve cura de quatro câncer. E o último dele foi da próstata. E o médico, quando o médico fazia as radiações, as enfermeiras ficavam todas assustadas com ele. Porque ele não se queimou. Os outros queimaram tudo. Ele não se queimou. Agora, eu sei o que é isso. Eu sei. Nós sabemos. Ele fez isso por quê? Porque ele está alcalinizando o corpo dele. Direto. Com o quê? Com limão, com bicarbonato de sódio. Ele alcaliniza, então, por isso que ele está bem. E ele vai continuar bem. E depois que a gente conversar sobre isso, ele vai ficar melhor ainda. Molécula da água. Devido à sua forma em V, a molécula da água tem momento dipolar, orientado ao longo da bissetriz do ângulo formado entre as ligações em torno de 100,45 graus, né, próximo de 105. O momento dipolar determina como a molécula se ajusta em uma estrutura cristalina. Por que nós trouxemos essa molécula aqui para mostrar para vocês? É que esse ângulo de 105 graus é o ângulo que a molécula da água está mais densa. Então o nosso corpo absorve muito pouco os nutrientes dessa molécula. Essa molécula precisa de uma transformação para o nosso corpo conseguir absorver tudo que a água nos traz. Existe um termo que chama cluster ou macromolécula, molécula grande. O que é cluster? Cluster é quando ela, igual o Agostinho comentou, está naquela formação ali, Agostinho, mostra ali ali naquela formação ali, ó, que quando ela está nesse grau 104, que o Agostinho comentou aí, 105, que esse grau, ela começa, é como se tivesse desuniforme, e uma molécula junta com a outra e junta, porque como ela não está organizada, então ela forma aqueles macromoléculas, ou seja, quando a célula quer respirar ou quer buscar essa água, ela não consegue, porque a célula é alguma coisa pequena para que a macromolécula entre. Daí entra a oxidação, daí entra as coisas que não prestam. E quando existe essa organização, tá vendo de um lado ali, ó, nós temos uma ao ler que o Agostinho está mostrando, pode ver que ali ela está numa estrutura que chama hexagonal, ou seja, nós estamos com os lados dela, 6 lados ali, ó, tá vendo? O Agostinho está contando ali, ó, 6 lados. Tá vendo que no lado de lá a gente consegue ver os minerais ali dentro, ali o cálcio, o ferro, o sódio, o cobre, o germânio, o silício. A gente consegue ver o selênio, a gente consegue ver ali a prata, a gente consegue ver ali. Do lado de cá a gente não consegue ver. Então assim, ó, se a água está naquela formação ali, ó, nessa formação ali, ó, então a hidrólise da água, ela é perfeita. Ou seja, a água vai separar, H2O vai separar a gente vai ver mais pra frente aí, a gente vai ver isso aí. Ela vai haver a separação e aqueles minerais, eles vão dar condições de formar os hidróxidos, porque os hidróxidos é que alcalinizam o nosso corpo. A fonte, agora, se a pessoa está tomando uma água dura, toda errada, uma água que não tem condução elétrica, uma água toda que é imprópria, ela não vai se sentir bem mesmo, as doenças vão se instalar mesmo. Agora, quando a pessoa está tomando esta água, quem faz o principal que faz essa água ficar assim, é quando ela sofre o efeito de um campo magnético, que sofre esse efeito, e o infrared também ajuda nessa organização, que quebra os clusters também. Aí ela fica naquela situação ali, que é uma situação favorável para todos nós. Isso acontece na natureza, naturalmente, em algumas fontes que são isso. Quando a gente vai ver na frente ali, eu vou mostrar um slide. Obrigado pela tua pergunta. A gente vai ver lá na frente que quando a água vai lá na nascente dela, que ela está começando ali, ela começa algumas estruturas, mas ela nasce mais ou menos organizada. Entendeu? E à medida que ela sofre esse monte de influência do campo, do meio ambiente, químicos, tratamento, aí ela tende a se agrupar. Por quê? Porque a gente viu na tabela periódica lá que todos os elementos eles querem se ajustar. Então, se não tinha cloro, se você jogou cloro na água, ele vai querer porque ele é mais estável, ele se estabiliza com muito mais facilidade do que qualquer um outro.
Então ele já vai desorganizar, ele já é um culpado. Jogou o cloro, já desorganiza rapidamente aqui, ó. Agora nós precisamos. Cloro, amarelo, né? O amarelo aqui, ó, tá cheio. Quando ela está organizada, para ela se organizar, você tem que tirar o cloro. Então, quer dizer, quando ela nasce, ela tem propriedades curativas. Ela nasce Depois ela se própria. desorganiza por causa da presença do cloro, que é necessário por causa da distribuição. Mas depois você tem que fazer o tratamento para você conseguir essa situação. Aqui o seu corpo consegue absorver os nutrientes que está disponível para você de graça. Né? Então, se você não tem essa condição dentro do seu organismo, você está submetido a câncer, a outras doenças, talvez outras doenças mais leves, né? Exatamente. Que vão se crescendo e pegando amplitude dentro do nosso organismo. Agora, se você tem um ambiente que consegue, um ambiente desse jeito dentro do seu corpo, que você consegue absorver, e você não tem outros fatores, eu não sou sedentário, eu pratico os exercícios, eu alimento bem, não é só água. Né? Então, se você tem todos esses fatores bem executados, dificilmente vai pegar câncer. Não tem registro, pelo Otton, não tem registro de pessoas alcalinas com câncer. Câncer é só é ácido, ambiente ácido. Essa nossa água Imperatriz, Santa Catarina, ela está com o pH um pouco abaixo do normal, né? Isso. Mas eles têm cloro nessa água? Não tem cloro. Não tem cloro, natural, né? Não tem cloro, mas eles têm o flúor. Flúor. Entendeu? Eles fazem um tratamento. Eles colocam, eles fluidificam a água porque a norma pede essa fluidificação. Flúor. É fluidificação, né? Fala? Fluorização. Desculpa. Nos testes, nós vamos mostrar alguns detalhes. E o que seria uma água boa, para eu beber e ter um ambiente saudável? Então nós vamos mostrar ali como fazer isso. Os clusters, nós já comentamos, né, são essas máquinas. Tá vendo que do lado de cá a água tá é denso grupo, e do lado de lá ela tá mais, né? Aí do lado de cá ela é cluster, e do lado de lá ela tá mais livre, mais leve, mais organizada. É isso aí. E essa água mesmo a água, depois de ser... quando a gente passa pela água por um filtro de carvão ativado, qual o papel do filtro de carvão ativado? Tirar o cloro, papel ativado. Mesmo quando ela depois passa do filtro, essa desorganização, ela continua, tá? Essa desorganização, ela precisa sofrer o efeito do campo magnético para ela ficar com a estrutura ideal. Agora, o filtro carvão ativado, existem vários fabricantes, vários tipos de filtros. Né? Tem uns que eles eliminam, além do cloro, eliminam uma sequência de bactérias. Né? E tem uns que eliminam 75% só do cloro, não eliminam 100%. Então, tem que fazer uma pesquisa. Né? E aqui demonstra que a molécula, quando ela sai de uma desorganização para uma situação hexagonal organizada, ela pode retornar a ser desorganizada. Pode ser. Como a gente já falou, ela nasce numa situação favorável, ela é desorganizada, vai para a nossa residência, a gente filtra, trata e organizamos ela de novo. Aqui demonstra, né, as nossas células, né, a quantidade que passa, né, aqui, que praticamente o H2O, o nosso corpo consegue absorvê-lo. Tá vendo que o slide onde eu está mostrando, tá, as moléculas grandes, ela não consegue entrar ali. E a lado de cá, ó, tá mostrando... Aqui, ó, olha a quantidade, é muito maior do que aqui, ó. Então isso é o quê? São os clusters. Aí não deixa... Nosso organismo não absorve o que tem de bom, o que tem de bom na água, né? Benefícios da água, né? A água desempenha papel-chave na estrutura e função do sistema circulatório. Atua como meio de transporte para os nutrientes e todas as substâncias corpóreas. É essencial para os processos fisiológicos, digestão, absorção e excreção. Regula a temperatura corporal, age como lubrificante em diversos órgãos e articulações. A água fluidificada. Reposição de energia espiritual, renovando a estrutura perispiritual. É uma água magnetizada, principalmente pelos espíritos contendo assim alterações.
ocasionados pelos fluidos salutares ali colocados e direcionados pelo equilíbrio de alguma enfermidade física ou espiritual. Para cada paciente, o fluido medicamentoso será específico não só para a enfermidade física, mas também para as necessidades espirituais de cada um. Tá? A água, ela se modifica, vai muito além do que está escrito aqui. Tá? Se você pegar, por exemplo, um copo d'água e fizer uma oração mentalmente, você já modifica as propriedades da água. Isso tem comprovação científica e nós vamos mostrar alguns detalhes em relação a isso aí. Tá? Outro detalhe também, se você pegar essa água, colocar uma música de um ambiente saudável, um ambiente de amor, de paz, essa energia também modifica a água. Tem jeito, passa para a proximidade aí, acho que já explica. Ah tá, não. Agora já deixa. É porque assim, ó, a água, como é que chama o doutor? Doutor Otto? Otto Warburg. Oi? Nós temos o slide dele, ele provou, ele fez um teste com a água, e ele colocou essa água na presença de música, ele mostra a água com... aí o doutor Massaremoto. Massaremoto, né? A gente vai ver lá na frente sobre isso, não vamos voltar nesse assunto de novo. Esses aí são... Isso é um filtro industrial, né? Esse aí é um filtro, a função dele é alcalinizar essa água, tá? Entre 8 e 9. Os elementos filtrantes são cerâmica, a dolomita rica em cálcio. O que é dolomita? Dolomita é um bicarbonato, é um carbonato de cálcio e um bicarbonato de magnésio. Então ele é um bicarbonato. E ele está numa estrutura tão... Eu devia ter trazido, depois eu vou mostrar. Tá? Eu tenho pedra ali, porque assim, ó, ele é um santo remédio, a água. Quando nós colocamos a pedra, nós vamos fazer esse teste também. Quando a gente coloca a pedra, ele tem a função de alcalinizar. O que ele vai fazer? Ele vai soltar o cloro e o magnésio para a água, e nós vamos estar tomando essa água, e essa água fica alcalinizada. E não há contraindicação. Pouquíssimas coisas que contraindicam essa dolomita. E eu mesmo represento a Timol, e a Timol tem um produto, tem um que tem dolomita ali dentro. E eu pensei assim, poxa, essa dolomita, um colega foi lá, Márcio, eu quero um desse. Aí eu mostrei para ele, preto, passei para ele, eu não tive coragem de passar para ele. Não, porque é tão simples a coisa, e nós temos em abundância. Então é só adquirir essas pedras, que é praticamente de graça, e colocar num filtro. A gente vai comentar, não sei se tem um filtro de barro aí, tem um filtro de barro aí na frente, não, ou não? Não, só lá atrás. Porque aquele filtro de barro, eu sinceramente, eu não tenho aquele filtro de barro não, mas eu sou apaixonado por aquele filtro de barro. Porque hoje, se tem um filtro de barro daqui, é só comprar a vela, que contém o carvão ativado nela, já próprio, não é a vela, é uma vela que já vem próprio com carvão ativado, é a vela de cerâmica, né, que tem a própria carvão ativado, e colocar umas pedras de dolomita ali, nós temos uma água mais fresquinha, melhor, porque esse é acrílico. Não pode ser plástico. Essas bombonas que quando a gente toma a bombona, isso não é bom. Sabe por quê? Porque essa bombona, quando ela pega sol, ela solta o xenônio, como é que chama? O bisfenol. O bisfenol, e esse bisfenol ele é cancerígeno. Então olha só, eu não sabia disso, mas eles carregam essas de carro para baixo, para cima, e pegando sol, e aqui está reagindo. E tem gente que está doente e não sabe o que é. Está tomando água da Imperatriz lá todo dia, bonitinho, e está doente e não sabe o que é. E por esse motivo. E aquele acrílico ali, ele é bonito e tudo, mas ele não tem a propriedade da água de barro, de filtro de barro. Filtro de barro. Por quê? Porque aquele filtro de barro, lembra que ele fica sempre umedecido do lado de fora? Quando ele fica umedecido, ele vai evaporando ali. No ele evaporar, ele esfria ali. Então pode ser a temperatura que for, nós temos sempre uma água fresquinha. Esse aí, ó. A gente sempre tem uma água fresquinha ali dentro. Então, por incrível que pareça, ele é um dos mais indicados aí, na nossa concepção. Né? Claro, com as devidas modificações. Né? O mais barato. E para mim, ao meu ver, é bem indicado. Vamos lá, Chico. Então, aqui nós temos aqui, ó.
aqui nós temos o benefício quando a água, esse benefício, magnetização, quando a gente fala não existe magnetização, tá? A água não é magnetizada, a gente colocou isso ali porque o termo é muito utilizado, mas é a água que só foi feita de um campo magnético. Essa água, quando sofre o efeito do campo magnético, ela vai para aquela estrutura hexagonal, ela se alinha, e quando nós tomamos, então assim, quando nós tomamos essa água, a hidrólise, ela acontece certinho, a dissociação dela, ou seja, em OH- e H+. Esse OH-, por quê? Porque a água está organizada, claro, se a gente tomar água, ela vai fazer esse efeito aí, mas se ela está em forma de cloça, esse efeito, ele é meio que partido, ele não faz o efeito completo. Então, quando nós fazemos isso aí, aqueles sais minerais, aqueles que estavam escondidos lá dentro do cluster, que é o cálcio, magnésio e outros, formam os hidróxidos, olha lá, hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio. E esse hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio é que o sistema linfático vai pedir lá quando o pH estiver abaixo de 7,35, ele vai pedir lá, eu preciso de alcalinizar meu corpo. Aí, como ele tem abundância de hidróxido de cálcio ou hidróxido de magnésio, ele vai tender a voltar o sangue para o estado normal dele. Ele vai fazer isso. E isso aí os minerais encontrados na água reagem com íon de hidroxila e formam os hidróxidos. E ele traz a alcalinidade que reduz a acidez do nosso organismo. E o interessante, pode passar para frente, Agostinho. O interessante ali, é que quando aqueles íons de hidrogênio, tá vendo? Porque nós falamos da hidroxila. Agora esses íons de hidrogênio ali, ele vai pegar o oxigênio do nosso corpo, que estava lá em excesso, aquele oxigênio está oxidando, aquele oxigênio está enferrujando o nosso corpo, ele vai reagir com esse oxigênio e vai formar água e vai lá para o sistema diurético. Olha lá, ao beber a água com íons de hidrogênio, ele reage com os radicais livres em excesso, porque os radicais livres ele é importante no nosso corpo, é ele que fecha a ferida, ele faz um monte de coisa, mas em excesso não. E agora ele vai pegar esse excesso e vai formar água e vai eliminar através da urina, evitando assim a oxidação. Os radicais livres eles sempre serão neutralizados. E a água, eu tenho tido a experiência, o Dr. Humberto também tem tido a experiência, a gente sente essa água mais leve. A gente sente, é impressionante, a gente sente essa água mais leve. Essa água que sofreu o efeito do campo magnético, claro. Se a água está com os sais minerais devido, se a água está numa estrutura hexagonal bem, se a tensão superficial dela é baixa, se ela tem todas aquelas características que nós comentamos, essa água é uma água milagrosa. É uma água que vai trazer o benefício, que vai trazer o milagre para a nossa vida. E na internet existe lá, água milagrosa. Pesquisa que vai ver isso aí. Só não fala água milagrosa, só não fala do efeito do campo magnético. O campo magnético tem assustado diversas pessoas, inclusive a mim. A nossa única tristeza é que por que os médicos não comentam isso conosco? Por que os médicos, né? Por que eles se preocupam em tratar o peixe, não tratar o aquário? A preocupação é o aquário, é o ambiente que a gente vive. Se a gente for lá para o Polo Norte, nós vamos, com essa vestimenta, com esse roupa, nós vamos morrer de frio. Nós estivemos agasalhados, nós estivemos em condições de viver, nós vamos viver bem lá. Senão, nós vamos morrer de frio. A célula é a mesma coisa. Não adianta tratar da doença específica, trata da água. Quando começa a tratar da água, quando começa a tomar a água correta, aquela pessoa que tinha dor de articulação não tem mais. Tem uma pessoa lá que leva, lá em casa, sai todo dia, sai bombona de água. Todo dia sai. O porteiro até já falou comigo, poxa, Márcio, aqui as pessoas trazem bombona para dentro, você leva bombona da sua casa para fora, é claro, porque eu quero ver o benefício, eu tenho visto isso. E tinha um colega que ele não conseguia nem levantar o braço, já está levantando o braço, ele tinha glicose, como é que chama a doença do sangue? Diabetes altíssimo, diabetes foi para os índices normais, tudo por causa de quê? Por causa de tomar água correta. Então, isso aí é que, essas são as características importantes da água. Vamos passar para frente, Agostinho? Quer comentar alguma coisa? Tem que comentar o seguinte, como eu já falei anteriormente, o problema não é só
verificar a água em si. Sim. Né? Tem que ter o alimento, tem que sair do sedentarismo, né? Tem que alimentar bem, dormir bem. Está doente? Procura o médico, primeiro passo. Nós não estamos aqui para prescrever receitas, nós não somos médicos. Então, doente, procura o médico. Agora, esse conhecimento serve para a gente procurar melhorar o nosso hábito, né? Familiar, das crianças, né? Com nós mesmos. Né? E esta água, tá? Se você começa a tomar essa água, ela te normaliza, você vai ter mais sono, interessante, principalmente o magnésio. Olha lá, aí, continua aí. O Dr. Masaru Emoto comprova que a água está profundamente conectada à consciência individual e coletiva dos seres humanos, fornecendo uma nova luz ao precioso poder da água para a evolução humana. A água está nos dizendo para olhar mais profundamente para nós mesmos. Quando nós vemos através do espelho da água, a mensagem se torna mais surpreendente, clara. Sabemos que a vida humana está conectada diretamente com a qualidade da nossa água, tanto dentro quanto ao redor de nós. Interessante que esse é um aspecto já conhecido há muito, eu digo milhares de anos já. Só que a gente tem um preconceito de que a nossa cultura hoje é o suprassumo das coisas, quando muitas coisas antigas foram esquecidas. Me parece que é nesse paradigma que se encontra, digamos assim, uma ciência mais enclausurada. Né? Então, um médico que diz que tem o nome da doença, está aqui a pílula para cura. Né? E vai cuidar do peixe, mas o aquário está precisando. Né? É a chamada fome oculta. Muita gente já coloca isso como uma fome oculta do organismo. Você precisa de magnésio, mas não está conseguindo aqui em lugar nenhum. Exatamente. Né? Acho engraçado, a minha mãe quando eu era criança, era muito filho, muita criança, não tinha essa história de bombona de água, era água da torneira mesmo, ou no rio, e ela botava as águas em garrafas de vidro e no sol da manhã. Então, a gente só bebia aquela água, só consumia aquela água para cozinhar, para tudo. Sim. A água dos garrafões de 5 litros que tinha antes, ela deixava a manhã inteira, desde o sol que nasceu até mais ou menos umas 10, 11 horas, e essa água era que a gente consumia. E realmente isso vai se perdendo depois. Às vezes eu ainda lembro de fazer isso, mas é raro às vezes que eu lembro. É uma coisa boa, né? Mas não sei se interferia, talvez sim, o magnetismo do sol, o aquecimento. Tem tantos outros estudos em relação ao sol, né? E a quantidade de coisas que vem através dessa radiação, coisas boas, né? Sim, isso. Modifica as células, modifica... Sim. 90% foi provado, mais de 90% da população tem falta de vitamina D. E a vitamina D se consegue debaixo do sol. Então esse papo que eles dizem, para passar muito protetor solar, existe uma linha médica que é contrária a isso. E dizem que o melhor sol é de meio-dia às 2. Vai pegar 20 minutos, acho que 15 minutos só. E depois, né? E a depois vitamina A também, né? Ela só é absorvida com alguma relação que tem com a vitamina D, algo assim. Oi? A vitamina A também sim, só é absorvida é verdade. a vitamina D. Exato. Essa foi a experiência que o Masaru Emoto, né, mostrou. Olha só, aí ele mostra ali a primeira ali, é quando ela está nascendo ali, ó, tá vendo? O nascimento da água, né? A segunda foto lá de lá, ela colocou a água sobre. O que ele fez? Ele pegou essa água, essa é uma experiência que todos acho que já conhecem essa experiência. Ele pegou essa água, congelou essa água e fotografava. Então aquela segunda ali, ó, é a voz do rito. Mas não é por causa do rito, é por causa da tonalidade, a entoação dele, né? Esse jeito rancoroso, esse jeito que transforma a água sim. Hoje eu até assim meio incrédulo, quando as pessoas, às vezes as pessoas colocam na televisão, colocam um copo de água que nós vamos morar. Hoje eu acredito e sei que isso é verdade, porque o doutor Masaru Emoto provou isso aí, né? Ali é quando ela sofre quando ora,
quando eu tenho alguém ora, né, desejando boas coisas, ora, e ela muda a estrutura dela. O outro lado ali, ó, a água antes da oração, né, tá ao contrário, mas tudo bem, né, tá? Do lado de baixo ali, ó, é quando uma sinfonia de Bach, olha a estrutura cristalina ali, ó. A de Bach, a outra do lado é um heavy metal, né, bastante só heavy estridente. metal, só estridente aí que não, né, deixa todo mundo maluco aí, ninguém faz nada. E a de baixo aí, ó, aquela de muito obrigado, até o muito obrigado modifica a estrutura. Eu não sei quanto tempo que fica essa água nessa estrutura, mas eu sei que modifica a estrutura. E do outro lado ali é uma ameaça de morte, alguém ameaçando alguma coisa, aí a estrutura da água também modifica. No caso do campo magnético, eles dizem que quando a água sofreu a influência do campo magnético, ela fica até 72 horas sobre esse efeito de alinhadas, né? E eu tenho comprovado isso porque as pessoas que levam bombona de água embora de casa, elas custam a retornar e ficam muito mais, e a água tem feito efeito para eles, sim. Tá? Essa estrutura cristalina aqui, ó, basicamente é a estrutura hexagonal. Pode ver que tem seis lados ali, ó, bem definidos ali, ó. Você tem que ter uma água limpa para chegar nisso aqui. Então, além de ter água limpa, né, ela sofreu alguma reação externa, né? Nós estamos vendo aqui. E ela se modifica se houver outra reação, química ou sonora. Aí ela se modifica novamente. Caso contrário, ela se preserva nessa estrutura. Nós vamos fazer os testes agora. Eu acho que seria bom que nós fizéssemos testes ali no claro, que a gente consegue enxergar ali. Lá dentro, a mesinha lá dentro. Vamos lá pra dentro, então, vamos fazer? Agostinho, você prepara lá, eu desligo aqui. Não vai comentar aqui. Vamos só levar mais coisas aqui, não vai comentar? Deixa eu ver. Acho que não... O que você está fazendo aí agora, Márcio? Explica aí. Nós, eu e o Agostinho, nós pegamos a água da caixa d'água. Pegamos essa água aqui da água da... mediu o pH? Refrigerante. Tá? Refrigerante. pH da refrigerante. Esse aqui, ó, é uma água, diz que é a melhor água do mundo. É da França. Da França, um vidrinho desse. Agostinho, vamos fazer essa água também, Agostinho? É R$10 o litro dessa. Não, tá bom aqui, 4. Tá. Tá bom. Esse aqui, o pH dessa água, ela aproxima bem o pH do refrigerante, tá? Ó, aqui é o refrigerante, ó, vou deixar... Nesse caso aqui não, tá com 5,05. Mas, tá? Mais um pouco, só para equilibrar os outros. Mais, né? Então vamos lá, ó. Refrigerante, água da torneira, ok. Essa aqui, não precisa falar a marca, né? Essa aqui essa aqui. Essa é outra marca. Tá, então agora vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar por sequência aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó, vamos colocar um pouquinho dessa aqui, ó, refrigerante. Tá, Júlio. Tá bom? Tá bom. Depois eu vou pegar o plano aqui. Deixa eu ver. Essa é a segunda. Mas aí não vai influenciar, tá tudo no mesmo pico. Vamos lavar. Pode lavar. Porque o refrigerante vai deixar rastro. Vou lavar com a água mais ou menos. Isso. Tá? Tem uma bacia aí. Aqui, Agostinho. Mas acho que você trouxe. Vou lavar aqui. Ajuda aí, tá? Cadê o pano que eu trouxe? Dá para enxaguar com a própria água. A água mais o carinho, a melhor água. Vamos enxaguar com a própria água que vai usar depois? Sim, pode ser. Terceiro. Teste pH. Esse teste pH é uma coisa simples.
Esse aqui qualquer um pode adquirir em loja que vende para peixe. É bem simples, sabe? E ele é bem eficiente, sabe? Então vamos lá. Vou colocar para onde ficar. Você sabe que tem que colocar mais água, né, Agostinho? Mais água, não mais. Ó, vamos lá. 5 gotas. 1, 2, 3, 4, 5. Mas você vai Pode colocar mais. igual. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora coloca ali naquele aqui. Esse aqui vai ser melhor. Esse aqui vai mostrar melhor o efeito. Fica mais padrão, né? É. Esse vai mostrar mais. Calma, peraí. Calma, peraí. Vamos organizar aqui, que senão eu vou perder aqui a... Tá. 1, 2, 3. Porque tem menos água, né? Então a quantidade não vai fazer diferença assim. Porque o que ele manda fazer, o teste que ele manda fazer é dessa folha aqui, ó. Então você vê, nós estamos com. Tá vendo aqui, ó? É esse pouquinho de água que ele manda aqui, ó. E Ó, vou colocar 4 igual o outro. Aqui Quatro, tem pelo menos umas 6 vezes mais. aqui, ó, 4. Tá. Né? Que ele manda fazer esse aqui, tá? Então a gente colocou ali. 1, 2, 3, 4. Esse é o cristal. O cristal é esse aí agora. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. Esse que o Agostinho tá mexendo é esse aqui, ó. Põe do lado ali, faz favor. Encosta os dois juntos. Tá vendo? É porque eles mandam fazer teste aqui, ó. Como nós somos aqui, tem pelo menos Mais 6 dois. vezes mais do que, né? Deve ter o quê? Umas 1, 2, 3 vezes mais? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha aí, vinho branco. Dá para reparar bem os tons diferenciados do amarelo, né? Quanto mais próximo do vermelho, pior, né? Quanto mais próximo quanto mais amarelo, mais do mais vermelho, ácido. amarelo, laranja e vermelho, Isso, né? você tem razão. O vermelho O vermelho é o seria quase o sulfúrico, tom. Isso, seria o fundo de escala da. Então aí nós podemos perceber, ó, que nós temos 3 águas bastante ácidas. Essa aqui tá meio. Bastante ácida. Né? Tá assim, tá indo pra. Tá indo pra verde, né? O verde seria aquela condição de neutro. Isso. Né? Então aqui qual que é a primeira? Essa água é água da. Não, esse é o refrigerante. Esse é tá. Olha só. Refrigerante, Olha só. A água foi que a gente viu, Agostinho. Eles corrigem um pouco. Tá vendo que quem tá mais ácido dessas duas aqui, ó? Refrigerante. Refrigerante, sem dúvida. Né? E entre o refrigerante e aqui pH. em termos de pH. E aqui é a água. E se você olhar aqui, ela tem a condição elétrica dela também lá em cima, tá? Eles colocaram sais, eles colocaram. Aí a condição dela vai lá em cima. A eletronegatividade dela é alta. A eletronegatividade dela é alta. Esse é esse que a gente vê. Agora, olha só que interessante. Aqui nós temos dolomita. Dolomita. É uma pedra? Pedra dolomita. Nós temos algumas pedras ali. Então a gente vai colocar. Qual que é a. Vamos colocar nessa água aqui, ó. Estou colocando dolomita aqui, ó. A dolomita faz o quê? Ela alcaliniza. Está esverdeando é porque está chegando. Aumentando o pH. Está aumentando o pH. Vou colocar mais aqui. Ó, eu vou pedir a paciência, tá? Desculpa aí, eu pedi a paciência. Aí, ó. Olha lá, ó.
Então a pedra de dolomita, essa pedra você encontra ela fácil, tá? Põe no fundo bem branco fácil, ali, Márcio. e faz um bem. Pedra de aquário, né? Local que vende peça para aquário tem dolomita. Mas quanto tempo você deixa assim, por exemplo? Ah, deixa um... Muito bom. Sabe o que eu sugiro? Sabe o que nós... Não, veja bem, sabe o que a gente comenta? Que a gente comenta assim, ó. Tenha um desse aqui em casa. Porque quando a gente compra um filtro, tem um filtro desse que a gente comprou, Agostinho, que eles mandam uma caixinha dessa. E eles falam assim, ó, quando ele começar a ficar verde, você faz isso, isso, isso. Eu falo a mesma coisa. Arruma essas pedras de dolomita e coloca dentro do filtro. E arruma isso aqui, ó, arruma desse aqui. Aqui fala, o teste é simples. O teste é bem simples, é 3 gotas aqui, ó. Tá vendo? Tem até um nível aqui para marcar um nível. 3 gotas desse produto, desse esse indicador, ele já vai te dizer que a água está ácida ou básica. Isso aí você mesmo vai estar cuidando da tua água. Você está deixando a água alcalina. Coisa bem simples, não tem nada de mistério. Aí agora, se você quiser comprar um produto que a gente está representando aqui, eles vendem um top H+, eles vendem, acho que é R$360, e eu estou repassando pelo preço do distribuidor, que eu não tenho interesse de ganhar não. E o preço do parece que é R$170, eu estou com a tabela aí. Mas coloca essas pedras dentro do... Aí você pergunta assim, aí você faz uma pergunta que você me fez, qual a quantidade de pedra eu coloco? Eu te pergunto, quando o rio passa em um ambiente que é totalmente cheio de dolomita, e a pessoa toma aquela água ali, ó, ela vai sentir mal? Porque na natureza? Não. Então o excesso não existe isso, de a água estar com excesso. A dolomita ela é natural, ela é natural. É natural, então não tem como adoecer. E também você não vai colocar, encher teu filtro de até o pico de pedra. Vou colocar 2 pedrinhas lá. Agora vamos fazer os testes do... Porque todo ambiente existe uma condição ideal. Nem básico demais, nem ácido demais, ou nem isso demais. Mas no caso da água, quanto mais básico, melhor. Né? No caso da água. Peraí, gente. Refrigerantes, né? Aproxima lá do copo da luz. Aproxima lá do copo. Vamos mostrar para as pessoas. Agostinho, claro, tá mexendo ali, tá. Tem condutividade. Tem condutividade no refrigerante. Agora, faz uma vezinha. Não vai interferir. Nossa, no refrigerante. Tá. Agora. Eu consegui essa lâmpada aqui de propósito, a gente conseguiu essa lâmpada de propósito porque ela precisa de precisa de mais minerais para conduzir. A ideia é a gente mostrar qual é a água condutora, sim ou não. Sim ou não. Isso mesmo. Não conduziu. Não conduziu. E essa é da... Agora, olha aqui, ó. A gente vai colocar esse aqui que é o sol do Himalaia, tá? Que é o sol aconselhado, que é o sol que se aconselha se não usar, né? Vamos colocar aqui bem pouquinho. Tá bom? Tá, né? Tá bom. Olha lá, olha o povo. Mostra pro povo aqui. Mostra aqui. Mostra aqui, mostra para esse povo aqui. Joga mais pra cá, aí tá jóia. O químico. Isso. Você já colocou numa água que tá bem. Já tá bem. Tá. Depois você pode fazer nas outras. Vamos, Essa já estava conduzindo alguma coisa, né? Essa já estava conduzindo. Mas pouco, se via pouco. Então vamos lá. Olha lá, aproxima a lâmpada lá para ver como ficou mais forte. Isso, quase. Condutividade, né? Já estava boa, já tinha condutividade, né? Agora viu a. Nada. Joga um salzinho ali agora. Nada. Joga um salzinho na outra. Bom? Olha lá, mesma
Talvez um pouquinho coisa a mais. Umas rodadas a mais. O que acontece? Um pouquinho a mais. O critério metodológico. Qual delas? Escolhe uma aí. Coloca nessa aqui. Na verdade, Bota tudo um pouquinho a mais. E sempre aproxima bem a lâmpada do copo ali para pegar tudo na câmera aqui, Agostinho. Tá. Beleza. Isso mesmo. É sódio, né? Sal é sódio. Não, mas esse aqui, não, aí que tá. Esse não é sódio. Você viu que a gente colocou um pouquinho mais, viu? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Ele não conduzia, agora tá conduzindo. Não é sódio, não é cloreto de sódio não, tá? Não é sódio? Não, porque o cloreto de sódio é esse sal que a gente usa aí. Esse aí é o sal do Himalaia, mas ele tem mais de 80 sais, tipo sais diferentes. Uma série de íons. Uma série de íons. Esse sal é bom. Porque conduz, é o íon? Tá, vamos fazer o cloro? Vamos fazer o... Quer fazer essa água também? Cloro. Mostrar a presença de cloro na água. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E quais são as cores que ele deveria variar? 5. Amarelo. Quanto mais amarelo, mais concentração de cloro. Tá? Então vamos lá. Ó, Faz mais para baixo aí, Agostinho. Não, pera aí, a gente vai conversar isso depois, hein? Isso. Faz a mesma altura, tá, isso Agostinho? aqui. Imperatriz. Isso. Olha aí, ó. E essa aqui é da concessionária. Tá? Chega quase laranja. Olha só que interessante que o Agostinho vai fazer aí. Presta atenção, hein? Essa água, ela está com cloro. Então é o seguinte, Aí ele chega em casa... concentração, nós não estamos medindo a concentração de cloro, não é o nosso foco. Né? Nosso foco é o quê? Mostrar qual água que tem cloro e qual água que não contém cloro. Tá bom? Porque a gente não quer colocar em exposição, nem com a concessionária, nem com a Anvisa, nem com os órgãos municipais e estaduais. Tá? Então o que a gente mostrou hoje? A gente mostrou uma das qualidades que a água tem que ter. pH alcalino. Então, se a água ela é alcalina, é excelente para o nosso organismo. É isso que a gente quer. Nós queremos uma água que tem um pH que vai eliminar nossas toxinas, tá bom? O que nós mostramos também? Que o cloro, ele é prejudicial para o nosso organismo. É muito prejudicial o cloro. Então, essa água aqui, que é a água da concessionária, ela tem bastante cloro. E tem que ter, né? Para matar os germes. Né? Nós medimos o pH dessa água aqui. A gente viu, a gente colocou aqui, a gente viu que está em torno de 6, 6,1, 6,4, nós medimos até com cimento, tá? E a concessionária está entregando a água conforme a lei determina, que é a portaria 518. Perfeito? Essa água aqui é uma água mineral e água torneiral, né? Então o que nós vamos fazer agora? Por exemplo, quando a gente toma banho, é com essa água aqui que nós estamos tomando banho. E quando nós lavamos também para os alimentos? Exceto se a gente instalar na nossa residência um fio de carvão ativado. Aí nós vamos tomar banho com essa água aqui, ó, sem cloro. Se não tiver filtro de carvão ativado no chuveiro, ou na entrada da concessionária, ou então na caixa d'água, então nós vamos tomar banho com essa água. O que mais nós fazemos? Né? Além do banho. E outra, quando nós tomamos banho, aquele vapor que fica ali, nós estamos respirando cloro. Então quando some o vapor, eu estou bem. Não, o cloro está presente. Você não está enxergando ele, mas está ali. Ele fica acumulado no ambiente. Entendeu? Então nós estamos respirando tudo isso. A nossa pele está absorvendo isso aqui, e absorve muito, não é pouco não. Quando nós escovamos os dentes, lavamos a boca ali com aquela água da torneira, com essa água. E o que acontece? A nossa boca, ela absorve rapidamente o cloro. E a gente joga isso tudo para o sangue.
Joga para a pele, joga para os rins, joga para o organismo inteiro. Então, essa água aqui, quando ali nós estamos na pia ali, lavando um copo, os nossos familiares estão ali lavando uma fruta, então, lavando o cachorro. Né? A dona de casa que está ali, feijão, cozinhando um arroz, entendeu? Olha aqui, isso aqui, cozinhando uma couve-flor, tudo com essa água aqui. E o que vai acontecer com essa água aqui? Nossos alimentos vão absorver. Então nós vamos mostrar isso, como que é feito isso, tá? Mostra logo que está acabando a perguntinha. Essas outras águas comercializadas de lona, elas não têm cloro, então? Marcelo, só deixa só. Essa aqui não. Olha aqui, então vamos lá. Tá? Vamos lá. Nós colocamos 5 gotas em cada um, perfeito? Então vamos colocar mais para tirar a prova. Né? Essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadê o cloro? Não tem. Não tem mesmo. É só reagente de cloro. Só com flúor. O que nós estamos verificando é só. O brócolis é excelente para tirar o cloro da água. Estou verificando outros detalhes. Tá? Aqui é o Agostinho gosta de colocar esse aqui. Posso colocar quantidade de cloro. Agora, nessa aqui, quanto mais gota coloca, mais amarela. Ela chega num patamar e ela para, que é o nível dela. Ao contrário? Entendeu? Porque ali tem muita água, né? 5 gotinhas, eu coloquei, é muito pequena a água. Você viu? Aqui, ó. Isso aqui é 3 gotinhas, ó. Olha a quantidade que tem ali, eu coloquei só 5. E ela já reagiu daquela forma. Se eu colocar a quantidade por volume ali, ela vai ficar bem mais forte, bem mais consistente, que é o grau que ela tem realmente. Tu come o brócolis. Agora, o que aconteceu aí? Nós estamos lavando as nossas. Chegou esse aqui, ó, né? Nós estamos lavando, né? Lava folha. Aí, olha lá, cadê o. nós estamos lavando. Lavando, nós lavando os alimentos. Cadê o cloro? Isso aí depois vai para onde isso aí? O que a gente vai comer? Nós vamos comer então. O que aconteceu? Tão rapidamente, a verdura absorveu todo o cloro. Então, quando a gente faz o arroz, o feijão, o milho verde cozinhando ali com essa água, né, a nossa pele, a gente absorve também. Não é tão rápido quanto o alimento, mas a boca a língua absorve muito rapidamente. Mas o que aconteceu? Limpou agora. O que nós jogamos para o nosso organismo? É todo o cloro que vem da concessionária. Tudo aquilo que a gente faz, a lavação a gente lava o arroz, lava as frutas. Né? E essa água que não muda, não. Esse cloro ele permanece mesmo com a mistura. Vai para o organismo. O que evapora só a mais ou menos. Depende do organismo de cada um. Tem aquele que sente mais, tem aquele que sente menos, aí vai, é 1 ano alimentando cloro, 2 anos, 10 anos, aí vem doença, aí não sabe por quê, aí vai no médico, toma um remédio, aí antibiótico, sabe, depois volta de novo e não sabe, eu faço exercício, mas não é só exercício, é um conjunto, né? Alimentar bem, né? Beber a água, que é considerado boa, sem bactérias, né? Porque, eu trato o pH, mas e as bactérias? Entendeu? Eu trato o pH, a bactéria tem sais, mas e o cloro? Então, tem uma sequência de ações que a água, você viu? São testes diferentes que a gente fez para comprovar qual é a água que tem o melhor pH, qual é a água que tem cloro, qual que não tem. Então, tudo é fundamental para o nosso organismo. Vê se tem cloro aqui, ó. Ele agora vai pingar de novo para ver se tem cloro aí. Verifica, né? Cadê o cloro aí? Cadê o cloro? O cloro foi todo pro alimento. E o alimento a gente vai comer esse alimento depois. Então, a nossa preocupação é o seguinte, é mostrar para as pessoas o que cada um pensa de si, na sua saúde. O que eu devo viver? Né? O que eu quero da minha vida? Eu quero viver muito, quero viver pouco? Pelas pesquisas que nós fizemos muitas pesquisas e ainda continuamos fazendo e vamos continuar, porque eu vi pessoas renomadas, pessoas com PhD, inclusive PhD na Inglaterra, que diziam o seguinte: eu não sei nada sobre a água. E ele já estava pesquisando mais de 30 anos. Então, o dia que a gente conseguir decifrar o código da água, nós não vamos ficar mais doentes.
Porque a água é fundamental para o organismo. 70% do nosso organismo é água. Agora, fiquei doente, estou bebendo água boa. Opa, tem que procurar um médico, não fuja do médico. Agora, além do médico, eu posso ter um tratamento paralelo. Eu posso tratar minha água. Né? Meu filho está bebendo essa água. Eu mostrei ali as crianças bebendo água de torneira. E eu já bebi muito quando era pequeno. Não tinha esse conhecimento. Né? Então, se a gente tem um conhecimento, por exemplo, vou eliminar, por exemplo, minha filha, eu tenho 2 meninas de 8 anos. Lá em casa eu não compro refrigerante. Tem uma delas que gosta. Bebe muito pouco. E eu estou eliminando. Às vezes você compra uma pizza e um refrigerante. Pô, mas não tem outra coisa para vir, só refrigerante. Então você fica naquele. Então, você vai equacionando. Né? Ah, eu quero tirar 100%, mas tira um pouco. De um mês, beber uma vez não tem problema. Porque o que acontece? Vamos fazer um outro teste aqui sobre refrigerante. Se eu beber um copo de refrigerante, ele equivale a 37 copos de água boa. É verdade. Para você equilibrar seu metabolismo. Faz aqui. Olha, a quantidade é enorme. É muito grande. Então nós vamos pegar aqui, que veio o refrigerante. Cadê aquele conta-gota que você fez? Tá ali? Você fez um. Tá na caixinha dentro. Dedo pega. Olha só, aqui ó, essa água tá alcalina, né? Agora vamos pegar os refrigerantes. Tá aqui, posso ir lá, pegar uma gota só de. Isso aqui é um vidinho pH que acabou, a gente pegou lá, tá sequinho. Não tem nada dentro. Então nós vamos colocar refrigerante dentro dele. Posso lavar ele com refrigerante, né? Pego mais um pouquinho de refrigerante. Então eu tenho dentro dele aqui refrigerante. Essa água aqui que você pegou é a água da Cristal. É mais alcalina. Alcalina. Vou colocar uma gota somente para a gente. Depois, não é suficiente, eu coloco mais uma. Então, uma gota nessa quantidade toda de água aí. Uma gota. Aqui na frente, Ruxinho. Aqui na frente. Aqui na frente. É porque ele foi pelo vidro ali, Ruxinho. Ele foi pelo. É porque ele escorreu pelo vidro. Hein? É porque ele escorreu pelo vidro. Deixa eu ver não, isso aqui. Mais uma. Mais uma. Já está bem alcalino. Deixa eu segurar. Isso. Ó. Aqui na frente, aqui não. Isso. Opa. Vamos devagar porque. É que nós colocamos, sabe o que a gente fez? A gente colocou mais, lembra que a gente colocou mais. Dolomita não? Colocamos aquele sal do aquele sal. Você colocou sal do Himalaia? Não, então não vale o teste. Você colocou. Não, tem que mudar. Então pera, vamos pega a outra dessa aí. Aí eu mudei isso tudo. Ele mudou, lembra que ele enriqueceu com o sal do Himalaia? E o sal do Himalaia tem água dali da. Essa aqui, né? Você sabotou a experiência, professor. Me dá o funil. Isso. Você acha que é bonito ser feio? Pois é. Vou colocar aqui. Aqui. Você colocou muito ainda, mas tudo bem. Tira um pouquinho para ficar mais rápido, mais fácil. Aí, ó. Isso. É o fundo branco ali, Agostinho. Vamos lá de novo. Uma gota de refrigerante. Uma gota de refrigerante. Coloca mais refrigerante aqui para colocar mais aqui.
Opa, caiu, não sei se caiu. Não sei se caiu dentro do vidro ou fora. Vai cair dentro. 2. É uma. Ela já sentiu a reação. Vamos contando aqui, até 2. É gota, não aquela primeira, gota, não é copo não. Porque geralmente se você toma na refeição, a gente toma um copo inteiro, toma um litro inteiro. Quantas gotas teriam nesse bom. Nesse tubo de ensaio? Quantas gotas teriam nesse tubo de ensaio? Proporcionalmente. Mais um. Eu vou arrumar um conta-gota que é melhor, que a primeira caiu fora. Olha aí, ó. 3, né? Mais uma, 4. Aproximadamente. 4. A fermentação aí já não envolve tanto aqui. Se eu imaginar quantas gotas tem, né? Coloquei 4 gotas, já está ácida. Então prova que o refrigerante, ele acidifica o nosso organismo uma proporção enorme. Normalmente a gente não bebe um copo. Eu quando era criança, bebia um copo, bebia 2, 3. Mas fiquei coloca mais anos assim sem esse conhecimento. Se tivesse esse conhecimento, eu não tinha bebido tanto refrigerante assim. Na época eu era jovem, tinha até festival de refrigerante. Coloca mais umas 2 gotas aí, Baixinho. Mais 3. Já amarelou. Já viu, já foi para. Não tem 10 gotas. Você vê, se for olhar 10 gotas para a proporção. O doutor Laí Ribeiro fez o teste, deu 37 copos. É como se eu tivesse colocado. Para equilibrar o pH, para 37 para cada copo de refrigerante. Água boa. Para cada copo de refrigerante, tem água boa. 37 boas de água boa. Água alcalina, senão. E esse filtro vende filtro de carvão ativado para, por exemplo, olha só, caixa d'água? Olha só, tem. Tá vendo aqui, ó? Isso é caixa d'água, depende do volume, tá? Se for um volume pequeno, você pode colocar um de 10 polegadas. O que é volume pequeno? 2.000 litros, por aí. 1.500, 1.750, no máximo 2.000, aí de 10 polegadas. Agora, o que acontece? Se você colocar na caixa d'água, você tem que ver o seu sistema de distribuição. Por exemplo, se você joga água para tudo, você vai consumir muito carvão ativado. Entendeu? Agora, se você, por exemplo, tem a sua residência, ela é distribuída, eu tenho uma distribuição para a cozinha, outra para o banheiro, entendeu? Na minha opinião, é menos custo você comprar um de 5 polegadas, por exemplo. Aqui. Pega aí, professor. Esse aqui é de 5 polegadas. O de 10 polegadas é aqui, vem aqui. Esse aqui você põe um nipple desse, põe lá no chuveiro, coloca um outro nipple aqui e põe um chuveiro aqui. Ele é transparente, você está vendo, e a vazão dele, me parece que, não sei se é de 2.000 a 3.000. Uma vazão excelente. Se você abrir, você vai ter ducha forte. Não vai ser aquela... A pessoa até desanima de tomar banho, porque gota ninguém aguenta. O meu chuveiro já é forte. Então. Esse aqui tem uma vazão excelente. Aí, além de você pôr esse aqui no chuveiro, você põe embutido debaixo do seu armário, que é onde as crianças lavam a boca, você escova os dentes. Fica embutido lá. E puxa ali uma mangueira e liga na torneira. Legal. Na pia, a mesma coisa, fica embutido, não precisa aparecer. Entendeu? Aparece só esse que fica lá no chuveiro. E qual é a usabilidade dele? Quantos litros ele purifica? Então, é de 2.000 a 3.000. Agora, por que 2.000 a 3.000? Você pode até aumentar. Desde que, né, por exemplo, você pode colocar um filtro de partículas na entrada da caixa. Esse é lavável. Você lava esse filtro. Então eu não vou ficar comprando sempre. Esse não. Esse aqui, obstruiu, você tem que trocar. Comprar o refil. O refil é R$17. O refil, R$17 para 2.000 litros d'água. Ou seja, uma caixa d'água. Então, agora, se você coloca esse na pia, para passar 2.000 litros nele, vai muito tempo. Então, agora, se você colocar na caixa d'água, vai rápido. Vai muito rápido. Porque aí vai água para tudo. E esse caixa de descarga. Esse filtro de partícula é mais caro, com certeza. Então, o correto é você fazer uma pesquisa. Primeiro você conhecer qual é a sua distribuição, né?
Aí, não, eu quero colocar um fio de 5 polegadas. Aí você compra esse aqui é o Carbon Block, 5 polegadas, custa com refil R$65, parece. Só o refil tem na internet, você compra por R$17 e paga 18 de frete. Eu quero comprar 2, aí você clica lá no mais, aí você vai de 17 de frete, pula para 23, não pula para o dobro, entendeu? Você compra 2 de 17 a 34, vai lá para 65 parece, ou 55, negócio assim. Tá? Você filtrando lá, você vai encontrar, tem uma infinidade. Esse aqui, quando está novo, ele filtra 100%. Quando ele começa a cair, aí passa, vai caindo, até 75% de cloro. Mas é muito melhor do que nós não temos nada hoje. Tem muita pessoa que não tem o filtro. A vantagem do filtro de partículas? Então, o filtro de partículas, você tem que olhar a especificação técnica dele. Por exemplo, o que acontece? Se você comprar um filtro de partículas, tudo quanto novo, ele filtra 100%. Mas qual é a vazão que eu vou passar por ele que ele vai me atingir 75%? Eu não sei, tem que olhar na internet o tamanho, a fabricante. Esse aqui eu sei que eu já olhei, é 75%. Quando está novo, é 100%. Passou 2.000 de vazão, ele cai para 75%. Mas aí se eu lavar, ele volta para 100%? Não, esse não. Não, de partículas. O de partícula volta. Não sei se volta. Aí, desculpe, tem que ver o fabricante, porque normalmente o de partículas ele não filtra cloro. Ele filtra poeira, é alumínio, é o ferro, é lama, entendeu? Então a vantagem. Esse de partícula é o que bota, né? Agora, você vai mandar menos impureza para ele. Nas pias. Tem o carvão que você coloca no registro também. Não, porque tem fica, no caso, pelo lado de fora do muro, tá. E tem aquele outro, um registro que fica dentro que a gente controla a casa. Tá bom. Então esse filtro é aquele que a gente põe ali, depois de passar um grandão assim de metal, assim. Agora tem que ver qual é o tipo de filtro. Se ele é o de partículas ou se é de carvão ativado. Tem os dois tipos. Tem vários tipos, tem vários tipos. Então mais seria botar um de partícula na entrada e um de carvão ativado na torneira que aí você vai mandar uma água mais limpa, mas vai passar o cloro. Mas aí a gente deixa o filtro com mais menor custo-benefício na água para beber e para escovar os dentes. Esse aqui parece que é 0,5 micras, tá? É outra coisa que tem que olhar também. E na pia da louça. Você vai ver o teu cabelo, vai notar que tem uma diferença no teu cabelo. Aí você vai olhar, carvão ativado, mas tem uma infinidade de fabricantes. Tem uns que filtram 0,5, tem uns que filtram 5 micras. Então, o que filtra 0,5 é muito melhor. Aí você olha a vazão, que às vezes ele filtra muito bem, mas a vazão é muito pequena. Então, tem que olhar todos os detalhes para você não cair no conto do vigário. Você compra, poxa, não é isso que eu queria, entendeu? Esse aqui eu vou instalar na minha casa. Eu não instalei porque eu comprei esse, comprei mais, não chegou. Quem tiver interessado depois, Agostinho, posso mandar um link das pesquisas que eu fiz. O que nós estamos... Não sei. Esse aqui, vamos ver se tem aqui. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre. Certo. Tá? Me parece que é o BPA. A gente não... Que é o... do Rio Grande do Sul. Esse aqui que é para chover? Eu tenho lá. É esse aqui é do Rio, o fabricante é Rio Grande do Sul. Agora, eu esqueci o nome, porque eu já olhei esse aqui. Mas eu posso mandar para vocês o link, vocês pesquisam lá. Manda pro Tom Beck. A gente espera que a gente tenha passado a mensagem. Vamos comentar sobre isso aqui. O que acontece? As primeiras palestras que nós fizemos, o pessoal perguntou assim, me perguntaram assim, qual os filtros, imagina, primeira palestra, sem saber nada totalmente assim meio... E a pessoa pensou, qual o filtro que eu devo usar? Aí eu lembrei logo desse filtro de carvão ativado. Eu falei, se usar o filtro de carvão ativado, já está de bom também, porque tira o cloro. Na verdade, assim, é porque nós estamos iniciando nossa caminhada, né, a gente vai precisar, o senhor aqui, né? Nós precisamos da ajuda do senhor também, que o senhor nos ajudar nesse, né, nós entendemos mais e podemos, assim, ajudar mais pessoas. Mas
Existe esse Soul Small que Agostinho, nós fizemos pesquisa e compramos desse fabricante e de um outro fabricante.